e que, ao sumiço deste aparelho, efetuei algumas ligações para tentar encontrá-lo, que eu acho que é o normal de quem tem um aparelho perdido, é tentar localizá-lo de forma para recuperá-lo. Então, eu acredito que ficou bem definido no processo tudo o que foi esclarecido. Infelizmente, não tive a oportunidade de, na sindicância, esclarecer essa situação. Talvez não chegaríamos a esse momento se tivesse a oportunidade de ter esclarecido, mas enfim, respeitei a sindicância, que foi a única base para me culpar, foi algumas ligações feitas a um aparelho, a um número que eu havia perdido. A única base. Tem os depoimentos de todas as pessoas, a qual implica essa como a única base para me culpar em relação a esse fato. O que tenho a fazer é pedir humildemente a cada vereador pelo acompanhamento do relatório da comissão, a qual fez todos os trabalhos necessários, coerentes, ouvindo as pessoas envolvidas, tentando por várias oportunidades a inclusão do laudo pericial, a qual definiria melhor a situação, mas que infelizmente não está aí. E fica realmente totalmente comprometida a situação, mas não é culpa da comissão, a qual juntou toda a documentação, juntou o inquérito policial, enfim. O que tenho a fazer, não constituir advogado, porque eu acredito, é uma defesa muito simples, e que graças a Deus eu que fiz, porque entendo que é a maneira que comprovei a minha inocência neste fato. Respeito o posicionamento do senhor presidente, também ficaria na dúvida, né, na posição dele ficaria na dúvida, mas, infelizmente, algumas situações, o pré-julgamento, e hoje nós vivemos muito isso na política, em que a gente às vezes condena primeiro para depois verificar a realidade dos fatos. Hoje nós estamos vendo isso diariamente na televisão e principalmente na política, em que é muito mais fácil condenar primeiro para depois quem quiser que prove sua inocência lá na frente. Mas, por isso, o que tenho a fazer é esclarecer alguma dúvida de algum vereador que solicite essa dúvida. Talvez eu não consiga explicar muito bem aqui com as palavras, né, para o entendimento geral, mas eu já havia feito a minha justificativa com a maioria dos vereadores aqui, pessoalmente, em relação a esse fato. Agora, eu tenho que esperar para ver o que vossas excelências vão decidir sobre o que está nos autos, principalmente da comissão processante, que é o que mais detalhou e trabalhou em cima do processo, e que ouviu todo mundo, né, não supôs nada, fez com um trabalho
de ouvir, de verificar a situação de todos. O que tenho é que respeitar o posicionamento de vossas excelências em relação a esse assunto, e se alguém quiser questionar alguma coisa, eu estarei pronto para ouvi-los de uma maneira muito respeitosa e humilde, cada um dos nobres vereadores, a qual tivemos a oportunidade de conviver por esses 3 anos e 5 meses, e respeitando a todos, independentemente do posicionamento político de cada um. Quero cumprimentar a todos, agradecer, e que seja feita a vontade de Deus em relação ao voto de cada um de vocês, vereadores desta casa. Se alguém quiser questionar alguma coisa, estou pronto. Devido ao impedimento regimental, mas estaria pronto para esclarecer qualquer dúvida de qualquer vereador. Muito obrigado a todos e seja feita a vontade de Deus. Senhores vereadores, eu vou responder primeiramente a questão de ordem, ora levantado pelo vereador Sérgio Seixabi, em relação aos membros dessa casa. O acusado, vereador Fabrício Melo, não pode votar, e também o seu suplente não é convocado conforme já definido por decisões do Supremo, pois seria parte interessada à matéria. O vereador Jairo Benetti, a qual foi o síndico que fez as diligências e relatório final, que tornou o relatório de acusação, fica impossibilitado de votar por ser o acusador oferecer a denúncia ao plenário dessa casa. Em relação à questão de ordem, ora solicitado pelo vereador Sérgio Seixabi, foi feito o edital de convocação da primeira suplente e não foi encontrada conforme está certificado nos autos do processo. Isto não, de maneira nenhuma, vai prejudicar os trabalhos, pois o quórum qualificado para julgamento é 2/3. Entenda-se 2/3 das 11 cadeiras, isso diz a 8. Nós deveríamos ter, no mínimo, 8 membros dessa casa aptos a votar. Nós temos hoje 9 membros dessa casa aptos a votar. Então, indefiro a questão de ordem de vossa senhoria. Faço mais. Senhor presidente, questão de ordem. Já foi respondida sua questão de ordem, não, vereador. Artigo 201. Fale, vereador. O artigo 201. Eu quero, por gentileza, a leitura do artigo 201. Que artigo? O senhor tem um assessor jurídico da lei orgânica, senhor... do regimento, lei federal, que artigo? Lei federal. Qual lei? Só um minuto, por gentileza. Não, vereador, qual lei? Por gentileza, 2 minutinhos. Tá ok, vereador. Vou pegar o nome da lei. Aguardo vossa excelência, vereador. É dessa? Do decreto 201. Qual artigo, vereador? Está incluso no 201. Gostaria que vossa excelência fizesse essa leitura, por gentileza. Mas qual, vereador? Artigo 5º do decreto 201. Do 201. Artigo 5º do decreto de lei 201 de 27 de fevereiro de 1967. O processo de cassação de mandato do presidente do prefeito pela Câmara por infrações definidas no artigo anterior obedecerá ao seguinte rito: se outro não for estabelecido pela legislação de estado respectivo. Inciso 1º, a denúncia escrita da infração poderá ser feita por qualquer eleitor com a exposição dos fatos
e a indicação das provas. Se o denunciante for vereador, ficará impedido de votar sobre a denúncia e de integrar a comissão processante, podendo, todavia, praticar todos os atos de acusação. Se o denunciante for presidente da Câmara, passará a presidência ao substituto legal para os atos do processo e só votará se necessário para completar o quórum de julgamento. Será convocado o suplente de vereador impedido de votar, o qual não poderá integrar a comissão processante. É esse, vereador? Sim. Agora, o segundo suplente. Cadê a convocação do segundo suplente? Está nos autos, vereador, como mencionei já no indeferimento. Seu primeiro suplente, segundo não. Não tem a necessidade. O senhor pode colocar em votação, o senhor é presidente. Só que alguém vai questionar a Vossa Excelência. Alguém, okay, lá, a Justiça vai... Está resolvida a questão de ordem, você entra com recurso, caso não satisfeito. A mesa diretora... Não está correto. Está ok, vereador. Não tem o segundo suplente. Cadê o segundo suplente? Vereador, foi resolvida a questão Senhor presidente, só um minutinho. Por gentileza, senhor presidente, eu pedi a questão de ordem de Vossa Excelência. Vossa Excelência me concedeu. Indeferida. Senhor presidente, sim, mas só um minutinho, mas pelo menos deixa eu... Senhor presidente, convocou-se o primeiro suplente, não compareceu. Convoca-se o segundo. Cadê a convocação do segundo? Não convocou. O segundo não compareceu? Convoca o terceiro. Que suplente é que nem aquelas minas de água lá do Nordeste, nunca para, tem bastante. Aqui, todos que disputou a eleição, dos 100 e pouco, tudo é suplente. Então, tinha que convocar, no meu entendimento. Eu não sou advogado, mas no meu entendimento tem que ter o segundo suplente. E se haver essa votação aqui, ela vai haver legal. Vereador, a questão de ordem foi indeferida por ter quórum qualificado suficiente pela votação. Eu gostaria dos demais questões de ordens que foram levantadas, sobre primeira questão de ordem levantada que foi questionada a mim, se o vereador implicado vota o acusado. Também. A segunda questão de ordem foi se a sugestão da comissão processante, seu relatório conclusivo, sugere que o presidente seria o denunciante e assim restaria impedido de votar e conduzir a sessão de julgamento. Vou ler todas as questões de ordem levantadas e depois eu vou respondê-las. O que efetivamente será colocado em julgamento? O referendo do relatório ou o julgamento de imputação? Por último, a questão do quórum também, que já foi até mencionada aqui. Então, desta feita, conflugo ao artigo 188, consonância com o artigo 190, parágrafo 3º do Regimento Interno, passamos a pavimentar e sanear os procedimentos a ser adotados na sessão de julgamento designada hoje. A primeira questão de ordem: se o vereador implicado vota, por óbvio, o vereador participará da sessão de julgamento na condição de acusado, como assim foi. Neste caso, o vereador seria parcial na sua votação. Então, assim não dispõe de direito de votar. Logo poderá participar os vereadores não suspeitos e não impedidos, buscando a imparcialidade dos agora parlamentares investidos na função de juiz de par. Descarta também a convocação do seu suplente, que revela suspeito. Caso cassado o mandado titular, assumiria respectivamente a vaga, o que torna sua função juridicamente suspeito. Exário ao artigo 160 do Regimento Interno. Segunda questão de ordem por mim, que foi levantada a minha pessoa. Sugestão da comissão processante em seu relatório conclusivo sugere que o presidente seria o denunciado e assim restaria impedimento de votar e conduzir a sessão de julgamento. Não obstante o apontamento da comissão processante, que seria o presidente denunciante do fato, conforme as folhas 340, e assim aplica-se o disposto no inciso 1º do artigo 5º da lei, do decreto de lei 201 de 67. Ocorre que o presidente apenas deu publicidade ao fato, como a própria comissão recolheu nas folhas 337. Nesta quadra,
não houve qualquer imputação ou suspeita do membro do poder. Todavia, foi o sindicante que aquilatou a materialidade do fato e apontou indícios de autoria em suas conclusões, conforme a folhas 261 a 276, tornando clara a imputação ao membro deste poder e dando ignição ao procedimento pelo rito do Decreto de Lei 201 de 1967. Até esta apuração, não era sabido a quem ou em quem recairia o indício de autoria. Poderia ser servidor ou vereador, razão que foi indicado por um membro do poder para conduzir a sindicância. Não resta dúvida o respeito de atuar nesse feito como denunciante. Então, também exare-se o questionamento que há por parte do relatório, por parte da comissão processante, sobre quem é o denunciante. Terceira questão de ordem levada a mim: o que efetivamente será colocado em votação? Em interpretação literal ao artigo 5º, inciso 6º, do Decreto de Lei 201 de 67, que merece ser transcrito, a qual faço a leitura. Artigo 5º, inciso 6º. Concluída a defesa, proceder-se-á a tantas votações nominais quantas forem as infrações articuladas na denúncia. Considera-se-á afastado definitivamente do cargo o denunciado que for declarado pelo voto de 2/3, pelo menos, dos membros da Câmara, em curso de qualquer das infrações especificadas na denúncia. Concluído o julgamento, o presidente da Câmara proclamará imediatamente o resultado e fará lavrar ata que consigne a votação nominal sobre cada infração. E se houver condenação, expedirá o competente decreto legislativo de cassação do mandato de prefeito, ou, neste caso, vereador. Se o resultado da votação for absolutória, o presidente determinará o arquivamento do processo. Em qualquer dos casos, o presidente da Câmara comunicará à Justiça Eleitoral o resultado. Pois bem, diferente da Comissão Parlamentar de Inquérito, no qual o objeto da votação é o relatório, neste caso o objeto de votação, por conseguinte, é o julgamento. É a própria denúncia recebida outrora pelo Parlamento, ou seja, a denúncia que foi ignição da comissão processante. Tanto que é posto em votação individualmente cada infração. Desta forma, será colocada em votação a imputação que consiste na indagação, se o vereador Fabrício Melo de Almeida é responsável pela implantação de dispositivo de escuta ambiental no gabinete da presidência deste poder, sendo o relatório instrumento balizador dos membros do parlamento. No relatório estão sobesadas os elementos a respeito da autoria e materialidade. Por fim, quarta questão de ordem, quórum de abertura da sessão. A sessão iniciará se houver quórum disponível para sua deliberação e, neste caso, trata-se de quórum qualificado de 2/3, cuja base de cálculo e a sua totalidade de cadeiras do parlamento, que seria 8 parlamentares aptos a votar. Então, por isso, está com quórum qualificado, a qual está no seu inciso do artigo 124, combinado com o artigo 158 do Regimento Interno, e o artigo 5º, inciso 6 do decreto, como foi lido aqui, decreto 201 de 67. Pois bem, passaremos... Encerrado todas as questões de ordens, horas levantadas, passaremos à votação nominal em relação ao acusado, a denúncia ao acusado Fabrício Melo de Almeida. Vou orientar quem for favorável à denúncia
é favorável à cassação. Quem for contrário à denúncia é contrário à cassação. Bem didático. Tem alguma dúvida sobre orientação? Não tendo dúvida sobre orientação, passaremos à votação do relatório. Vereador Gerson, nominal e aberto, como a nossa lei diz. Vereador Gerson Bastos. Sou contra a cassação, senhor presidente. Vereador Vanderilo Nogueira. Como presidente dos autos, por não ter encontrado provas em desfavor do implicado Fabrício de Almeida Melo, meu voto é contra a denúncia. Vereador Márcio Mateus. Eu vou acompanhar o relatório do presidente e do relator, vereador Diniz, e vou votar contrário à cassação do mandato do vereador Fabrício. Vereador Mani Rocha. Contra, presidente. Vereador Sérgio Sexabe. Senhor presidente, eu pedi 5 minutos para se reunir com a assessoria jurídica da Câmara. Vossa Excelência não deu os 5 minutos. Como vota, Por isso, vereador? na minha consciência, eu não posso aqui preferir um voto sem estar com a minha consciência tranquila com os meus pedidos. E isso vai dar problema, porque o segundo suplente vai ser questionado sim. Então, eu me abstenho de votar. Vereador, Me abstenho do meu voto. vereador Roberto Diniz. Eu sou contra, presidente. Vereador Diego Tassi. Sou contra, senhor presidente. Vereador Rivanildo Riva. Sigo o relatório, sou contra. Eu voto favorável. A matéria foi 7 votos contrários, um voto favorável e uma abstenção. Então, o processo foi arquivado e será enviado à Justiça Eleitoral. Declaro encerrada esta sessão.